Judá, meu sócio está afundando a empresa. Não sei mais o que fazer, ele não se liga, não se toca. Ou pior, será que é o sócio? Será que não é você? Aqui é o Judá Donai e eu estou falando com você, empresário e empresária de comunicação visual. E o tema dessa live de hoje é gestão. Vamos nessa! Então, o que acontece? Cara, eu vou começar hoje falando sobre um tema que, cara, é polêmico. Vai ter gente aqui que vai ficar indignada, tem gente que vai ver agora ao vivo, vai ficar comigo e falar, não acredito, cara, eu preciso ver esse conteúdo, e vai ter gente que simplesmente vai sair fora, porque, cara, qualquer semelhança nesse vídeo aqui é mera coincidência. Galera, estamos aqui no Instagram, estamos gravando pro ao vivo e estou aqui com o pessoal no YouTube também. Tudo bem? Boa noite. Galera, já me confirmaram aqui que o som tá massa. Seguinte, essa live de hoje, cara, foi uma pergunta que eu recebi, e mais do que pergunta que eu recebi de uma pessoa, cara, eu vivi na pele a desgraça de sofrer com um sócio, ou pior, ser o sócio que estava judiando da minha empresa. Então o que acontece, cara? Eu falei, velho, vou fazer uma live sobre isso, vou levantar essa bandeira, esse tema, mas antes de tudo eu quero falar o seguinte, gente, eu não estou aqui para falar o que é certo, o que é errado, ou que eu estou certo, que vocês estão errados, jamais. Eu simplesmente tenho a minha história, a minha trajetória dentro da comunicação visual, do que eu vivi até agora, do que eu tenho presenciado, e cara, da pauleira de ter nascido no meio da comunicação visual e ver com meus... Pô, tem um cabelo perdido aqui, né, cara? Porra, sou agoniado com essas paradas. E ver de fato esse erro típico, comum, acontecendo dentro de empresas. Cara, não só empresas familiares, tá? Não estamos falando só de empresas familiares, mas essa dor de cabeça de sócio que está afundando a empresa, isso daí a gente vê em empresas familiares e empresas que simplesmente não nem existe elo nenhum entre os sócios de forma, tipo, sanguínea, né? E, cara, o que eu quero falar? Primeiro eu vou contar um pouquinho, tá? Rapidão, eu vou resumir aqui, tipo, 2 minutinhos, a minha trajetória que me fez colocar isso na mesa aqui para vocês, tá? Eu quero contar para vocês que sim, eu tenho hoje a Insight Comunicação Corporativa, mas antes eu tinha a Envista. A Envista era em Paranaguá, no Paraná. A gente fundou ela em 2012 e eu vendi a minha parte nessa sociedade em 2016, em junho de 2016. Eu acho que é isso, junho de 2016. Eu não lembro todas as datas, mas eu sei que em 2015 eu fiz o Empretec, tomei um choque de realidade e depois do Empretec falei, cara, preciso mudar algumas coisas aqui. Mas eu quero contar para vocês que eu abri a empresa assim com um sócio, tá? Esse sócio era uma pessoa muito próxima e, cara, acontece o seguinte... Quando a gente abriu a empresa, a gente era, cara, 2 moleques, tinha 19 anos, cara. Não que eu seja um cara, né, velho, vivido e tal, mas, cara, eu tinha 19 anos, sangue no olho, todo aquele gás para fazer acontecer, para fazer a empresa virar. E eu comecei, cara, com R$2.000 meu e R$5.000 do meu sócio. E a gente começou sangue no olho os dois, cara, focado, trabalhando, suando a camisa realmente para fazer acontecer. A gente cresceu um pouco, né? Começamos ali no faturamento. Quem conhece um pouco da minha história sabe que eu conto aquela história da minha primeira venda, que foi uma venda de R$32.000, que foi a personalização de 40 caminhões da empresa Agriter Fertilizantes. Foi o primeiro serviço da empresa, 800 pila cada caminhão, não lembro nunca, Bruno Dazenbrock, sempre lembro dele quando conto essa história. E cara, o que acontece? A gente rapidinho cresceu a empresa no primeiro ano, eu lembro que a gente faturou, se não me engano ali, na verdade a gente abriu tipo setembro de 2012. Então o primeiro ano foi 2013, mas em 2013 o ano fechou com 549 mil de faturamento, tipo mais de R$500 mil no primeiro ano de empresa. Cara, e pra nós isso foi muito foda. Só que por um lado ser bom, também tem o lado droga, cara, que sobe a cabeça. E acontece que assim, ó, cara, a gente investiu muita grana, fora do necessário, e o mais louco de tudo, a gente aumentou. Quando a gente, olha só, é foda porque a gente cresceu a empresa começou a faturar mais e a gente também começou a aumentar o nosso padrão de vida. Ou seja, cara, eu me ferrei tanto até aqui que agora que a empresa está dando certo, eu vou começar a mexer nas coisas, vou começar a tirar um pouquinho mais, vou melhorar o meu padrão de vida aqui também, né? Que isso mexe na cabeça do ser humano. Não tem, cara. A gente, né, se acha merecedor já de colher aquele fruto, cara, que tá
pequenininho ainda. E daí aconteceu o quê? Basicamente, cara, a gente passou várias dificuldades financeiras por falta de problema na gestão. A gente estava, acho que, com 15 funcionários na época, trabalhando em 17 pessoas, eu e meu sócio. E aconteceu que no final de 2014, a gente mandou fazer 2014, 2015... No final de 2014, a gente mandou fazer uma avaliação do equity da empresa. Uma avaliação que o nosso contador fazia lá para avaliar o brand, né, equity, o valor de mercado que a nossa empresa tinha, que era somar o faturamento. Tem um cálculo lá que eu não sei falar exatamente, explicar, também não quero me comprometer. E daí nesse cálculo, cara, a empresa foi avaliada lá, acho que em 350 mil reais. E a gente falou, eu era responsável pelo financeiro e comercial, estava sobrecarregado completamente. E às vezes dava aqueles bico forte lá na produção, e eu tinha um outro sócio que era responsável pela produção, logística e etc. E até solicitar os materiais, enfim. Aí o que aconteceu? Cara, basicamente a gente falou, vamos colocar mais uma pessoa aí na empresa, vamos colocar mais um diretor. Então eu vou ser diretor comercial, você vai ser diretor operacional, vamos contratar um diretor financeiro. Cara, não fizemos processo seletivo nenhum. Pegamos um QI lá, uma indicação, alguém que a gente conheceu e daí era amigo do meu sócio e pai, beleza. E cara, seguinte, ó, a gente vai vender para você aqui 10% da nossa empresa e nesse 10% da nossa empresa é o seguinte, a gente quer 35 mil reais para você entrar e queremos te dar um cargo de diretor. Uau, né? Tipo, como se fosse assim uma parada muito cabulosa. E cara, dali pra frente, essa pessoa já entrou na empresa ganhando o mesmo salário que eu e o outro sócio já ganhávamos, que na época já não era saudável para a empresa. Então, se eu vou falar alguma coisa para vocês aqui, eu vou falar para vocês assim, ó, se eu não vivi na pele com outra pessoa, talvez eu tenha sido esse cara, ou então, eu vou falar para vocês, é uma questão que varia de empresa para empresa, mas você vai encontrar similaridades. E é o seguinte, cara, eu queria realmente que vocês interagissem comigo, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram, seja agora ou seja no gravado. Se você estiver vendo no gravado também, tá tudo certo, deixa aqui embaixo um comentário para mim, que eu quero saber se algum desses pontos que eu vou trazer nessa aula de hoje, cara, se ela refletiu algo positivo para você, se eu tô te ajudando, beleza? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa um like para mim se você tá vendo no YouTube, é importante para eu saber se de fato o conteúdo tá sendo massa para você. Então vamos embora. Cara, o que acontece? Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês sobre esse tema, quem tá chegando agora, né, quem não viu ainda, o tema da live de hoje, cara, eu tô falando exatamente sobre o sócio que tá fundando a empresa. Será que esse sócio é o teu sócio ou será que esse sócio pode ser você? Será que não é você hoje que está de fato sendo um peso dentro da tua empresa? Então nós vamos tocar o pau nisso daí. Cara, a primeira pergunta que eu quero falar para vocês é o seguinte, eu quero que você reflita sobre essa parada. Cara, quanto que você pagaria para alguém fazer o que você faz na sua empresa? Quanto que você pagaria? Pergunta, cara, ninguém vai responder aqui. Eu sei que ninguém vai responder, quer se comprometer. Vai que tem um sócio aí, né, junto assistindo a live. Mas a grande sacada dessa pergunta é para você fazer para si mesmo. Quanto que você pagaria hoje para alguém fazer o que você faz? Ou então, quanto custaria para a empresa colocar alguém para fazer o que você faz? Você, estou falando sócio, tá? Nessa equação não tem nenhum preconceito, mas nós estamos falando sobre o dono da empresa, de fato, que exerce dentro da empresa, às vezes, um cargo de gestão, de diretoria, ou às vezes, cara, tá totalmente lá no operacional, porque ele ainda é o faz tudo. E o que acontece? Uma parada que eu vejo demais dentro das empresas é a galera se confundindo um pouco sobre o que é o dono da empresa e qual é o cargo e funções que ele tem, e qual é o cargo que ele exerce dentro da empresa. Cara, infelizmente hoje, dentro do nosso mercado, a gente já falou sobre isso em vários outros vídeos, cara, falta muita informação para a gente trilhar essa jornada dentro da comunicação visual. Eu até brinco, é uma parada que é legal, porque assim, ó, você não vai conhecer uma pessoa que vai entrar na engenharia para fazer, né, uma faculdade de engenharia e fala assim, cara, eu vou estudar aqui, vou ficar 6 anos aqui, porque quando tirar
o meu registro no CREA, velho, eu quero trabalhar numa empresa de comunicação visual, ou um administrador, um contador. Então isso ferra a gente na questão, cara, de tocar a empresa de comunicação visual. Só que a gente tem duas opções. A gente tem a opção de ser um mindset fixo, ou seja, eu nasci assim, eu cresci assim, a culpa é do mercado, não posso fazer nada. E você vai continuar colhendo aquilo que você está plantando, e ponto final, não tem outra jornada. A segunda opção é você ter um mindset de crescimento e falar, beleza, não veio nada na minha mão, mas se eu correr atrás, só depende de mim, porque o resultado do que eu quero depende daquilo que eu provavelmente não estou fazendo. Aí o que acontece, velho? Hoje você entra na tua empresa de comunicação visual como sócio, ou o teu sócio de fato, executando uma tarefa que é extremamente processualizável. Judá, o que você está falando, Judá? Cara, o que é? Eu vou dar um exemplo de qual que é uma tarefa totalmente processualizável. Cara, a pessoa que lança nota fiscal não é um processo que você consegue mapear? Não é uma tarefa que você consegue falar, ó, você tem que clicar aqui, colocar aqui, subir, upload, download, puff, está feita a tarefa. Imprimir não é uma tarefa totalmente processualizável? Hoje, uma pessoa que vai de fato trabalhar como designer e arte finalista, não é uma tarefa que você consegue contratar alguém capaz para isso? Ou talvez capacitar alguém que já tem um pouco de conhecimento da ferramenta? Então, nessas tarefas que você acaba executando dentro da tua empresa como dono, cara, primeira pergunta você tem que fazer, cara, quanto você pagaria para alguém fazer isso para mim? E quanto que de fato você está tirando da tua empresa todos os meses? Por quê? Cara, existe uma parada que é o seguinte, parece ridículo, cara, mas às vezes a gente erra no óbvio. Pro labore é o salário, é a retirada de salário, né? Realmente, vem no teu, você tem um pro labore, você não tem um olerite, o colaborador tem um olerite, o dono da empresa tem um pro labore. Inclusive, o que você geralmente declara no teu pro labore, você paga INSS, assim como o teu colaborador, você só não tem FGTS. Mas inclusive, e 13º, né, que geralmente a maioria das empresas negligencia isso. Mas o que acontece, cara? O que eu quero trazer para vocês é sobre esse pensamento errôneo sobre a diferença de retirada de lucro e prolabore. Prolabore quer dizer pelo trabalho, ou seja, você recebe pelo que você faz na empresa. Aí vem essa pergunta, cara, que bate de cara com a gente. Quanto que eu pagaria para alguém fazer? Ou quanto que custa de fato o trabalho que eu faço? E a gente vê uma parada que é assim, ó. Por ser o dono da empresa, às vezes o dono da empresa, infelizmente, cara, ele não tem meta. Ele não coloca meta nem para ele. Ele não coloca meta para os colaboradores e muito menos para ele. Ou então até coloca para a equipe, cobra a galera, mas como dono ele não se cobra porque ele também não se enxerga como uma pessoa que recebe pelo trabalho que ele está executando, ou pelo resultado. Então aí já começa, cara, infelizmente, um caminho torto aí no teu negócio, de fato, na gestão da tua empresa, se hoje o prolabore que você está tirando por mês, o salário que você está recebendo, talvez já seja uma retirada de lucro que nem você sabe se tem, de fato, esse lucro na tua empresa. Ou então você está pegando, por exemplo, vou dar um exemplo hipotético aqui, tá? Você tem uma empresa que fatura, sei lá, 200k no mês, e essa empresa que fatura 200k no mês, você tem uma situação onde, numa escala, cara, média, dentro da empresa de comunicação visual, a gente tem uma margem de lucro entre 5, 15 até 25%. A gente até pode formatar os nossos preços para ter um markup de 35, 40%, mas infelizmente por conta de falta de controle de produtividade, hoje a nossa margem de lucro gira em torno dessa média de 15 a 20%. Geralmente fica entre 10 e 20%. Cara, se você dentro desses 200 conto, nós estamos falando aí de um lucro de 30 mil reais. Aí você, como dono da empresa, trabalha às vezes, não é nem como vendedor, ou trabalha como um vendedor e tipo, tua venda dentro da empresa é pequena, ou ela é muito grande e você não consegue cuidar dos outros lados. Então você se torna só um funcionário caro para a empresa, porque você é um gerente financeiro, você não tem metas a cumprir, não gerencia as pessoas abaixo de você, ou o teu sócio não faz isso. É o diretor comercial, é o gerente da produção. Cara, é foda, velho, porque assim, ó,
Não tenho preconceito, jamais. Eu achava que eu era diretor financeiro e comercial da minha empresa e não, cara. Eu era só um funcionário caro, porque eu não conseguia desempenhar bem aquilo que era para eu fazer dentro da empresa. Eu não me cobrava, não cobrava meu sócio, o que é ridículo hoje dentro de qualquer empresa, onde, cara, não interessa se é tua esposa, teu marido, teu irmão, teu cunhado, teu primo, ex, sei lá, não independe, ou até simplesmente um sócio, às vezes acionista que aportou o dinheiro na empresa. Cara, não interessa o perfil do teu sócio ou o teu perfil. O que importa é você ter clareza sobre quais são as metas, cargos e funções. E qual seria o salário real que você pagaria para contratar uma pessoa para fazer a mesma coisa na tua empresa. Então, esse erro de você confundir Prolabore com retirada de lucro, cara, pode ser uma parada que está matando a empresa de vocês. Porque vocês não sabem, às vezes, o que... Isso aconteceu comigo. A gente tirava um Prolabore, na época, cara, eu acho que era 3.500 ou 4.000 reais. Tipo, nós estamos em 2020, né, cara? Nós estamos falando aí de 6, 7 anos atrás. Cara, 4.000 reais era grana pra cacete. Era como se hoje, tipo, na época a gente tinha um faturamento, só pra vocês terem uma ideia, a gente tinha um faturamento de 40.000 reais e já tirava 3,5 pau cada um. Tu imagina, a gente tirava quase 20% fora o que... E uma empresa que está crescendo, cara, da onde você acha que vem, ou você sabe que vem do teu lucro, o investimento para crescer, o investimento para capital de giro, o computador a mais que você teve que comprar, a máquina, o estoque que você fez a mais, cara, tá lá tirando do teu lucro. E daí você como sócio ou o teu sócio tá tirando um valor muito acima do que simplesmente... Eu não sei se vocês já assistiram aquele... Galera, vocês estão comigo, Instagram, YouTube, vocês estão comigo, tá tudo certo. Só confirma pra mim aí se vocês estão comigo, tá? Mas o que acontece? Cara, eu não sei se vocês já assistiram aquele O Sócio. Às vezes, cara, ele coloca o dono da empresa pra casa para receber uma participação no lucro, mas não receber um salário, porque ele trabalhando na empresa é mais caro do que ele em casa. Por conta da falta de, às vezes, empatia, produtividade, falta de submissão a respeitar a hierarquia da empresa. Cara, tem sócio que, infelizmente, ele acha que pelo simples fato dele estar no contrato social, ele pode mandar em toda a empresa. Cara, e a culpa... Foda falar isso, tá? Mas a culpa disso estar acontecendo talvez no teu negócio, do teu sócio estar tipo, passando algo, passando um limite, passando uma fronteira que para você está fora do que de fato você acredita que é o correto, do que você acredita que é o ideal, a culpa é tua. Porque você não se impôs, não para bater de frente, cara. A pegada não é bater de frente, é você trazer clareza. Cara, sociedade, você já ouviu isso muito mais do que eu. Sociedade é um casamento. E um casamento é um contrato, cara. Se você não lidar na sociedade da tua empresa, independente do porte, cara, não interessa se você tem 2 funcionários e esses 2 funcionários é você e teu sócio, ou se, cara, você está hoje com 20, 30, 50 funcionários. Tem que estar muito claro o que é Prolabore, quanto que vocês tiram de Prolabore. Tem que trabalhar para ter o 13º, sim, esse é o meu ponto de vista, tá? Independente se é sócio, se não é Prolabore, é uma coisa. Agora, cara, não confundir Prolabore com retirada de lucro é imprescindível. Entenda que hoje você só pode retirar algum lucro da tua empresa se de fato o que você investiu em estoque, se de fato o que você investiu em maquinário, em equipamento, de fato aquilo dali sobrou para tua empresa. E a minha dica para você é, cara, distribui lucro no mínimo por semestre. Nem por trimestre, porque a sazonalidade do nosso mercado e o tempo entre você vender e receber, às vezes, cara, estoura 6 meses. Então é foda você achar que você está tendo realmente um resultado com os números atuais da tua empresa, avaliando ela em 3 meses. Então, outro ponto, cara, que assim, ó, às vezes a gente peca no óbvio. Cara, muitos donos de empresa e donas de empresa misturam contas pessoais com contas da empresa. Pelo amor de Deus. Gente, é assim, ó. É difícil? É chato? Mas é o arroz com feijão. Ó, o que virou uma chave para mim? Quando eu ouvi de uma pessoa assim, Judá, você tem que entender o seguinte.
A tua empresa, velho, ela é uma pessoa, assim como você. Só que é uma pessoa jurídica, cara, ela representa uma organização. Então você tem que lidar com ela como uma pessoa. Cara, ela tem a conta bancária dela, ela tem o salário dela e ela tem as contas dela. Como você tem as suas contas, como você tem o teu salário. E se essa pessoa jurídica estiver muito saudável, vai permitir você ter uma retirada de lucro. Talvez, cara, o resultado da tua empresa seja tão bom num semestre que a retirada, quando você for fazer semestral, cara, você consiga de fato colocar ela a ponto de hoje você tirar o mesmo Prolabore que você tira. Faz sentido para você? Existe essa possibilidade que você tira ou que o teu sócio tira. Só que tem que ser claro essa diferença Prolabore e retirada de lucro. Conta PJ com PF. Ou você muda isso, ou infelizmente você nunca vai ter real controle sobre qual é o custo desse sócio dentro da tua empresa. E eu coloquei aqui, cara, uma parada que é foda, velho. Desculpa o palavrão, tá? Uso da estrutura da empresa para benefício dos sócios. Meu Deus, como eu fazia isso? Velho, começa pelo telefone móvel, né? Deus o livre. Por que eu vou pagar a conta se a empresa pode fazer uma conta lá, dividir lá e eu não pago nada, bota lá, tá tudo junto? Cara, internet, telefone móvel, às vezes, cara, TV a cabo em casa e tem uma parada que arrepia o cabelo dos sócios. Chama-se gasolina. Abastece o carro, vai passear final de semana, faz tudo com o combustível da empresa. Cara, pelo amor de Deus, entende a diferença da pessoa jurídica e física. Você nunca vai conseguir tomar decisões inteligentes e reais. Você não vai ter inteligência financeira no teu negócio se os dados, se você estiver gerando dados mentirosos. Então, cara, uma coisa que eu vou falar pra vocês, que eu fiz isso pra resolver. Olha só o pepino que eu tinha na minha empresa. Cara, lá na Invista, a gente tinha dor de cabeça, porque no começo eu tinha meu carro e eu usava ele para atender os clientes, e o meu sócio tinha uma Saveiro e ele usava a Saveiro para produção. O carro dele surrava mais, mas o meu rodava muito mais. Então, ambos davam manutenção, só que a gente não conseguia fazer esse controle. Só que o meu carro era um carro do ano, o carro do meu sócio tinha 4 anos. E o dele dava mais manutenção. Aí a gente, começou a rolar aquele atrito. Cara, como é que nós vamos fazer esse controle de manutenção se o teu carro tá dando mais BO que o meu? Quanto que você anda pela empresa e quanto que você anda por você? E a gente falou, cara, isso aí tava dando rolo, daí, quando tinha que pagar um IPVA era rolo, aí a gente foi pro contador. Cara, era bom ser uma contabilidade. A gente falou, cara, primeira coisa, se vocês usam o carro para a empresa, primeira coisa é vocês alugarem o carro de vocês para a empresa paga o aluguel e paga todas as despesas. E o que vocês forem usar no particular, vocês vão ter que fazer um controle de quilometragem para saber. O que a gente fez? A gente implantou uma planilha de quilometragem e sempre colocava lá para que a gente estava usando o carro. Ou seja, colocava o destino, colocava o setor, ou seja, tô indo pelo comercial, tô indo pela produção, tô indo fazer banco, cartório, administração, ou uso pessoal. Na verdade, a gente não colocava o uso pessoal, a gente registrava só o uso da empresa, e daí o que acontece? No final do mês, quando a gente ia fazer o fechamento dessa planilha, a gente cruzava quantos por cento, ou seja, cara, eu fui lá e rodei pelo setor comercial 1000 km, meu Deus, né? Mas só um exemplo, comercial 1000 km, daí eu usei para produção 300 km, porque teve que usar meu carro lá para produção, e pessoal no final do mês tinha usado, 600 km. Cara, a gente convertia esses setores que seriam centros de custo, esses percentuais, e quando a gente ia inclusive fazer uma manutenção, pagar um IPVA, isso é até hoje na Insight, cara, e eu coloco isso nos meus clientes de consultoria para rodar. Por quê? Porque daí, velho, o mais louco é que além de você separar muito bem o que é pessoa jurídica da pessoa física, o que tu vai ter de resultado? Você vai conseguir mensurar o que é de fato hoje uma variável, que é, por exemplo, a manutenção, o combustível e etc. Você pode até fazer o controle por centro de custo. Cara, o nosso setor de produção, nessa continha que eu fiz, cara, deu 1.900 km. Cara, 600 km de 1.900, vamos jogar aí que é 30%, tá? Só arredondando aqui. Então, quando eu tinha que fazer uma manutenção de R$5.000,
R$ 1.500 eu tinha que pagar do meu bolso como sócio. Aí, por exemplo, o setor comercial, cara, a gente colocava lá, 1.000 km rodou no mês de 1.900, então a gente tem aí pelo menos, cara, 55% vai para o setor comercial. Então, quando for fazer uma manutenção, IPVA ou algo do tipo, a gente vai fazer essa distribuição por centro de custo. E, gente, se você não sabe o que é centro de custo, dica rápida sobre centro de custo e plano de contas. Centro de custo é o setor responsável, é o dono do gasto. Plano de contas é onde está sendo gasto. Ou seja, combustível, plano de contas. Comercial é o meu centro de custo. Fechou? Diquinha rápida aqui só para dar um pouco dessa clareza. Aí o que acontece? Desses 55%, cara, a gente colocava no setor comercial não só os gastos de combustível, mas também os de manutenção. Percentual de seguro, 55% a gente tirava, daí pegava a média, né, do semestre ou do ano e dividia esses custos. Cara, só aí tu vai matar uma baita de uma bucha se hoje na tua empresa você ou teu sócio estão usando o carro da empresa para uso pessoal ou o carro pessoal para uso da empresa. Ah, Judá, mas se eu levar isso pro meu sócio, a gente vai brigar, vai dar treta. Aí você paga o preço por não fazer isso. Essa que é a parte foda. Você tem que tomar a decisão se você vai fazer aquilo. É que assim, também você só vai querer fazer isso pra ti se você entender que faz sentido. Tipo, você não vai conversar com o teu sócio amanhã sobre esse assunto e talvez sugerir essa solução se de fato não fizer sentido pra você. E tá tudo certo, cara. Se na tua empresa você tá satisfeito do jeito que tá hoje com você e com o teu sócio, tá ótimo. E eu quero que esteja bem. Mas para você que talvez esteja enfrentando problemas que eu falei sobre prolabore superior, já tirando o lucro da empresa no mês, se você hoje infelizmente não sabe quanto que você pagaria para alguém fazer o que você faz dentro da empresa, se por exemplo hoje está misturando a tua conta PJ com a conta PF e você não conseguiu desvencilhar, geralmente, cara, o mais difícil para mim foi desvencilhar cartão de crédito. Pelo amor de Deus, cara, fala para mim aí se é fácil na empresa de vocês separar o cartão de crédito PJ da PF. Quando você já está grandinho na empresa, né, já está com uma empresa maior, beleza. Mas, cara, isso daí dá uma dor de cabeça. Para mim foi difícil. Mas eu simplesmente, quando entendi que era uma obrigação minha com a minha pessoa jurídica, eu respeitá-la como empresa, cara, foi mais fácil eu tomar essas decisões, tá bom? Outra coisa que eu coloquei aqui pra gente conversar, cara, é sobre a questão de vocês reavaliarem a remuneração dos sócios. Sabe o que foi o maior fator decisório para que eu saísse da Invista, quisesse vender a minha parte na empresa e de fato tocar o meu negócio próprio, né, ou começar uma jornada sozinho? Foi porque depois que eu fiz o Empretec, cara, eu tomei esse choque de realidade. E aconteceu dentro da minha empresa um problema, foi uma dor de cabeça que eu passei, que quando entrou esse terceiro sócio, ele trabalhava menos, ele estava acostumado a ser funcionário e entrou na empresa querendo trabalhar 8 horas. Cara, se você está com a empresa ajeitada, está com os processos todos organizados, show! Mas se a empresa está naquela fase embrionária, onde o que você mais precisa nesse momento é injetar energia para, cara, realmente fazer a tua empresa decolar, nesse momento, cara, tem que estar todo muito bem alinhado. Se for o caso, fazer um contratinho e falar, cara, seguinte, os sócios vão trabalhar 10 horas por dia, vão trabalhar 50 horas semanais. E bate ponto, velho. Bate ponto para ver se está todo mundo trabalhando o mesmo tanto para evitar transtorno. Foi uma coisa que eu não fiz lá atrás e, infelizmente, na época, minha solução foi o quê? Foi querer sair da empresa. Infelizmente, o que eu decidi? Eu falei, cara, ou a gente vai todo mundo receber como funcionário da empresa e se tiver lucro, a gente retira o lucro, ou então, para mim, não dá mais. Eu realmente fiz dessa forma que eu estou contando para vocês. E os meus sócios falaram, não, cara, a gente não vai. Por quê? Porque o Judá era vendedor e ia ganhar por comissão. Tá, mas, cara, cria os critérios para o pessoal da produção ser bonificado. O cara do financeiro, como que o diretor lá, o sócio que é responsável pelo financeiro, como é que ele pode ser hoje ter uma meta? Cara, você pode ter meta. Sabe como que as empresas grandes hoje, multinacionais, ou empresas já num porte estrutural melhor de gestão,
Como que eles fazem hoje para poder bonificar o pessoal do administrativo, do financeiro? Cara, você consegue controlar a produtividade, você consegue controlar, por exemplo, o desconto que consegue com os fornecedores. Você consegue, de fato, melhoria nas negociações e exatamente de inadimplentes. Ah, cara, ó, se esse mês a gente cria aqui um parâmetro, nós temos, sei lá, 12% de inadimplência dentro da empresa. Ou seja, a gente vendeu tantos mil, tem 12% disso parado para receber. O quanto você receber daqui, hoje, dentro desse mês, a gente vai te dar uma bonificação de XY. É foda que você fala isso e pensa assim, não, cara, para a cabeça do dono, tinha que ser óbvio isso, né? Tinha que ser óbvio na cabeça do sócio responsável pelo financeiro, correr atrás disso e dar prioridade para isso. Mas talvez ele esteja também desmotivado, talvez você esteja desmotivado na tua empresa. Então é uma loucura isso, porque daí acaba que os donos da empresa trabalham com uma remuneração alta, não são cobrados de resultados para ter essa remuneração alta, e, cara, o teu lucro está sendo comido todo mês porque você está com um padrão de vida muito alto. E é foda. Cara, no meu grupo do 90 mais K lá na comunidade fechada, semana passada eu mandei uma sequência lá de 8 vídeos. E falei, cara, se vocês realmente querem começar a melhorar a gestão da tua empresa, pode ser que vocês já façam isso. Mas a minha dica é, faz um orçamento pessoal. Saiba quanto que você gasta por mês na tua vida, no teu mês, cara. Sabe assim, tipo, é uma parada que a gente erra e peca no óbvio. E é o que eu falo pra vocês, eu odeio fazer isso. Eu já troquei umas 4 ferramentas diferentes para organizar minha gestão pessoal. Por quê? Cara, comecei lá num tal de Hugo, lá tem um aplicativo lá que daí ele responde para você. Aí tentei um outro aplicativo, daí, cara, acabou que eu sempre morri na minha planilhinha de Excel. Lá foi onde eu me achei, foi onde eu consegui fazer. Não tem ferramenta perfeita, tem só aquilo que dá certo para você, beleza? E daí nesse cenário, cara, quando você tem o teu orçamento pessoal, você consegue colocar dentro da tua empresa uma retirada de Prolabore com uma data. Ai, Judá, mas meu Deus, eu vou dar uma dica para vocês de uma parada que me ajudou demais, cara, demais, que eu aprendi no livro Pai Rico, Pai Pobre. Mas hoje eu uso planilha de Excel por enquanto. Assim que o pessoal liberar pro Inter, eu vou utilizar esse daí, tá? No meu pessoal eu uso o Inter. E aí, cara, o que aconteceu? Eu peguei e comecei a ler aquele livro, eu já li umas 3 vezes. Na verdade eu não li, eu ouço ele, tá? Porque ele tem no YouTube lá até 6 horas e pouco. E, cara, eu ouço caminhando, eu ouço fazendo exercício. E aí eu falei, caramba, velho, olha como faz sentido. A gente geralmente dá prioridade para pagar os fornecedores, para pagar todo mundo e não paga o dono da empresa. E, cara, se você tem um Prolabore justo dentro da tua empresa, o que eles falaram dentro desse livro, e eu achei do caralho, é o fato de você se pagar primeiro. Você manter a tua segurança primeiro. Só que às vezes você tem que cuidar para não confundir essa tua segurança com aquela tua retirada, o teu Prolabore que está absurdo na tua empresa. Nós estamos falando de um cenário onde a tua empresa, de fato, você está retirando um Prolabore justo para a tua empresa, que se você não tivesse lá, você poderia colocar outra pessoa para fazer pelo mesmo valor, ou talvez por um pouquinho menos, tudo bem, mas que você tenha meta e que você pudesse colocar outra pessoa com metas. Mas, cara, esse ponto de você se pagar primeiro e, de fato, ter essa gestão do teu orçamento pessoal para você, o que você tem que retirar como um Prolabore, ser algo que pague tuas contas da forma correta e de fato te dê tranquilidade para você tocar o restante da tua gestão, do teu negócio, cara, foi uma parada que virou uma puta chave para mim. Geralmente, cara, quando você está num processo de crescimento de empresa, quando você vai passar por uma transação, ou até eu mesmo, velho, que passei aquela parada no ano retrasado, que foi a droga do incêndio lá que eu tive na minha empresa e na minha casa. Cara, chegou um momento ali que, cara, quando eu sentei para fazer a gestão dos números, eu falei, caramba, velho, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou conseguir retirar da minha empresa o que eu preciso tirar? Porque o que eu precisava tirar como Prolabore da Insight era muito maior do que de fato eu precisava para poder terminar minha casa, para poder reconstruir a empresa, para poder, enfim,
né, tomar as decisões que eu precisava tomar. Cara, naquele momento de gerenciamento de crise, se você não tem a cabeça no lugar, cara, tu usa a tua empresa e, cara, destrói totalmente a tua gestão, porque você vai usar todos os recursos que você puder da tua pessoa jurídica. E se você afoga a tua pessoa jurídica, velho, a tua pessoa física sangra. E se você tá sangrando, velho, você não consegue recuperar a outra. É um cenário meio louco, cara, mas acontece que a tua empresa, na verdade, quando ela precisar, você tem que estar saudável. E para você ou teu sócio estarem saudáveis, tem que ser, às vezes, baixar o custo de vida, baixar o teu prolabore, para que aquilo que você for tirar da empresa como teu salário seja o suficiente para você e também a empresa consiga pagar isso de forma que não sangre. E daí aí entra esse link totalmente direto com a questão dos sócios da empresa terem metas, serem cobrados assim como qualquer outro colaborador, assim como talvez o teu gerente, o teu diretor, tá bom? Gente, isso que eu coloquei para vocês. Outra coisa também, só finalizando aqui, eu acho que é um ponto de vista legal, eu tenho falado muito sobre organograma. Eu até pretendo fazer o próximo Judá Responde sobre organograma, porque, cara, eu falei no meu grupo fechado lá do 90 mais K, falei, cara, ninguém me manda a foto do organograma, assim, cara, olha aqui, ó, Judá, dá uma opinião para mim. Hoje eu recebi 2 organogramas e até respondi lá o pessoal que me mandou isso. E daí, cara, o que acontece? Eu vejo muito, quando a gente implanta o organograma numa empresa, num cliente meu de consultoria, a gente acaba enfrentando uma barreira que é a parte do antigo da antiga contratação já ter sido mal feita. Judá, como assim? É quando você, às vezes, por não ter o organograma, você contratou alguém que veio por indicação, que falou para você que tinha experiência, talvez você não fez um processo seletivo, não fez um teste prático, não tinha o organograma e contratou essa pessoa a um valor acima do teto ou do que de fato o mercado está acostumado a receber. Aí o que acontece? Você acaba tendo um funcionário dentro da tua empresa que você, quando você vai encaixar ele no organograma, a capacidade e o que ele entrega e o que ele faz pela empresa é pouco perto do que ele está recebendo como de fato o que o salário dele está determinando. Qual que é a minha dica para vocês, para você resolver esse pepino dentro da tua empresa? Deixa eu dar qual pepino? Se você não pegou, é o seguinte, tu foi lá, contratou o Joãozinho, ofereceu para ele, cara, João, é o seguinte, você sabe fazer ACM? Sei. Você sabe fazer instalação? Sei. Sabe adesivar? Sei. Trabalhei há 10 anos com isso. Tá bom, João, então vem trabalhar com a gente. E é o seguinte, mas quanto que eu vou receber? Cara, eu vou te pagar 2.500, tá bom? Tá bom, então vem, entra na empresa. Agora, 5 anos depois, você tá assistindo essa live falando, caralho, cara, tô pagando 2,5 pau, aí tá entrando um funcionário que tem mais capacidade que ele, mas eu não posso pagar mais porque ele é melhor, produz mais, mas daí o João já tá há mais tempo, então se eu pagar... Aí é aquela treta. O que é a minha dica para vocês? Se você estruturar o organograma da tua empresa, seja para esse colaborador ou para o teu sócio, exija qualificação. Cara, se hoje você tem uma pessoa trabalhando no financeiro que não está estudando, que não está se qualificando, e é louco, cara, porque assim, ó, é uma questão de responsabilidade. Quantos vendedores hoje, cara, que são donos da empresa e não têm metas? Quantas pessoas que trabalham no financeiro de uma empresa e não sabem fazer o fluxo de caixa, não sabem fazer uma conciliação bancária. E eu vou falar para vocês, cara, que não é desculpa, porque administrativo e financeiro tem a rodo treinamento gratuito até online. Tem muito conteúdo. Ah, mas daí o meu sócio, ele é do operacional. Cara, quando o cara é responsável pela produção, eu ainda tenho um pouco de dó, porque realmente é foda, não tem onde estudar, não tem como se aprimorar demais, tem alguns caminhos, está aparecendo mais pessoas aí lançando treinamentos e cursos, mas no âmbito geral, velho, o que eu quero falar para vocês, coloca a exigência dessa qualificação. Ou seja, se hoje a pessoa, o João, tá ganhando 2,5 pila por mês e ele tá como, sei lá, instalador e montador master, que é o topo daquele cargo na empresa, cara, o que hoje, se fosse entrar alguém como topo master aqui, instalador, montador, o que você exigiria? Ah, eu exigiria, cara, um curso online de ACM lá, sei lá, tem a
canal do ACM, canal do Serralheiro, tem o Nilson Tsuji, né? Por exemplo, de ACM. Ah, cara, o cara está hoje recebendo no setor de serralheria 2.800, tá como serralheiro master. Só que o cara não tem um curso de solda, mas você paga 2.800 porque ele resolve pepino para você. Mas daí você vai chegar na hora de implantar o organograma e vai falar, cara, é o seguinte, você hoje já está no topo da tua função. Só que para que você consiga se manter nessa função, eu precisava que você se qualificasse. E a minha exigência hoje dentro da empresa é que você faça um curso de serralheiro. Hoje, cara, eu estava falando com o Bruno da Camp Art, né, que a gente está fazendo a implantação do sistema lá para ele, e ele falou, caramba, Judá, eu já tinha a droga do curso lá de ACM e o meu cara, eu estava esquentando a minha cabeça e o cara, tipo, hoje que ele está fazendo o curso, aprendendo a teoria, ele está cruzando com a prática e aquilo dali está sendo fenomenal para a empresa. Eu não tenho mais esquentado minha cabeça com problemas que são do conhecimento teórico. Então o cara que hoje é serralheiro e ganha bem, coloca esse cara hoje para fazer um curso de solda. Ele vai aprender a diferença de um eletrodo para o outro. O cara que faz a pintura ou a mulher que faz a pintura para você, coloca para fazer um curso de pintura. Coloca ele para conversar com os fornecedores das tintas. Tá entendendo? E se o cara é dono da empresa, se você é dono e o teu sócio, veja qual é a função de fato que vocês estão exercendo dentro do organograma e vão se qualificar. Vão estudar, vão correr atrás, vão fazer jus pelo que vocês tiram da pessoa jurídica que hoje sustenta todo o resto. E nesse cenário, o que eu quero realmente compartilhar com vocês é, cara, qualificação com base no organograma e na função que os donos da empresa estão executando. Tá bom? Isso é uma parada que realmente, quando você fizer, e assim, ó, puta, velho, é uma conversa, sabe? É pegar você amanhã, chamar o dono da empresa lá, o teu sócio, ou às vezes, cara, um diretor, entendeu? Que você tem uma diretora aí na empresa que tem uma participação no lucro da empresa, tá recebendo mais do que de fato ela poderia receber, entendeu? Ou aquele cara que está executando um cargo hoje de administração do teu negócio, não é sócio, mas está recebendo mais. Cara, coloca ele no organograma da tua empresa e passa para ele quais são as qualificações e dá um prazo máximo. Ó, eu preciso que em 6 meses você faça pelo menos um treinamento, um insight rápido, tá? Que eu aprendi mesmo, faz um pouco mais de 2 semanas. Eu estou contratando um outro consultor para trabalhar comigo aqui, para me ajudar nessa parte, para a gente conseguir pegar mais empresas de comunicação visual. E a gente estava conversando e ele falou, Judá, nesse cargo de gestor, supervisor, quando vai para um cargo um pouquinho mais de responsabilidade dentro da empresa, uma coisa que a gente pode passar para não só exigir para os nossos profissionais da Insight, mas também para os clientes de consultoria, é que a gente exija um projeto. Daí ele comentou, ele trabalhava na Shell, lá na rede, no administrativo dos postos Shell, e ele falou, cara, lá, se o cara queria passar de fase, né, queria crescer no plano de carreira dele, ele tinha que desenvolver um projeto de melhoria e executar esse projeto de melhoria simultaneamente às tarefas diárias. Eu falei, porra, velho, do caralho. Não adianta o cara ser só supervisor de produção, supervisor financeiro. Ele tem que apresentar uma melhoria. E outra, quando ele apresentar essa melhoria e implantar essa melhoria, cara, ele vai se sentir mais parte do todo. E é muito louco isso, cara. Então é mais uma dica aí que eu também aprendi há pouco tempo, aí já estou compartilhando com vocês. Gente, o que vocês acharam desse conteúdo? Eu vou só finalizar aqui com o pessoal do YouTube, tá? Alguém aí, tanto no YouTube ou aqui no Instagram, quer deixar uma pergunta sobre esse tema? Nós temos ainda 10 minutinhos aqui para matar esse assunto aqui e deixar essa live foda. Cara, que tesão, curti pra caramba esse conteúdo. Ó, eu sempre tenho uma colinha aqui, ó. Tem uma colinha para seguir, para não perder a linha de raciocínio, né? Deixa eu ver se alguém deixou alguma pergunta antes aqui. Cara, é um tema que às vezes você deve pensar assim, cara, você falando aí é tão fácil, né? É tão simples, mas não é, cara, não é. Nem na prática não é simples, nem para botar para funcionar. Acabou que eu dei o exemplo para vocês quando eu fui ter essa conversa
com o meu sócio, cara, a gente basicamente, eu saí da empresa, entendeu? E pra mim, cara, tava tudo certo, porque naquele momento a gente não chegou num consenso, eu não queria mais trabalhar daquela forma, a empresa continuou, eu saí, segui meu caminho e tá tudo certo, cara. A gente se fala, eu e os sócios até hoje, mas num âmbito geral, cara, é uma pegada que eu acho que muita gente deixa, sabe, fica negligenciando ter essa conversa, ter esse bate-papo, que é um bate-papo tenso, mas precisa ter para alinhar essas coisas. E talvez, cara, ó, amanhã eu vou postar esse vídeo, meu pessoal só vai fazer alguns cortes e vai publicar esse vídeo. Cara, senta com o teu sócio, não manda o link para ele assistir ou assiste com ele novamente. Anota alguns pontos, algumas coisas que vocês podem mudar, que vocês podem conversar para implementar para melhoria juntos. Às vezes vocês já estão desgastados e isso daqui vai ser só colocar um basta na parada. Ou às vezes você é o sócio sozinho da tua empresa e eu gostaria que você assistisse essa live de volta para poder ter mais algum insight, mais clareza sobre de fato essas dores que você tem. Gente, obrigado. Marlene, ótimas dicas, conteúdo top como sempre, do caralho. Ó, rapidinho, tá? Fica comigo no Instagram. Pessoal do YouTube, é isso aí. Obrigado por ficar comigo até agora. Eu espero vocês no próximo vídeo. Não esqueça que se esse conteúdo contribuiu contigo de alguma forma, deixa um like aqui pra mim no vídeo, comenta aqui embaixo. Você sabe que se você deixar um comentário no YouTube, eu sempre respondo você, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.